Hoje eu vou falar um assunto um pouquinho diferente do habitual aqui do canal, mas eu espero que vocês gostem porque eu adoro história. E eu quero contar para vocês a história da cesariana. Já parou para se perguntar quando que foi feita as primeiras cesarianas, como é que surgiu essa cirurgia que hoje é tão importante e salva tantas vidas das mamães e dos bebês? Pois eu já vou dar uma palhinha para vocês. A primeira cesariana realizada no Brasil, pelos relatos, foi entre 1817 e 1822, foi feita pelo médico Barão de Goiânia, o Dr. José Corrêa Picanso. E a história dele é sensacional. Ele nasceu no interior de Pernambuco, na cidade de Goiânia, e ele foi cirurgião barbeiro como o pai. Até que ele teve a oportunidade de ir para a Europa, estudou anatomia em Portugal e foi virar médico na França. Então ele estudou medicina em Paris. Depois disso ele voltou para Coimbra, em Portugal, e ficou como um dos médicos, um dos professores na escola lá de medicina de Coimbra. Ele foi ficando um médico importante, foi subindo de graduação na corte portuguesa do rei Dom João VI, e a ponto dele vir para o Brasil quando a corte veio. Você sabe essa história? Se não sabe, o Brasil Paralelo está contando agora, tá fazendo toda uma série Brasil, a Última Cruzada, o nome. Eu super indico, tá? Dá uma olhadinha lá que você vai saber a história de como aconteceu essa mudança da corte portuguesa para o Brasil. É muito bonita essa história. E isso mudou a vida do Brasil, porque um dos principais médicos que existiu no Reino de Portugal veio parar no Brasil. E o doutor José Corrêa Picanso fundou as duas primeiras faculdades de medicina do Brasil assim que ele chegou. Em fevereiro de 1808, ele já fundou a medicina da Bahia, né, a Escola de Medicina da Bahia, e em novembro do mesmo ano fundou a Escola de Medicina do Rio de Janeiro. E uns anos depois, 1817 ou 1822, eu achei essas duas fontes, ele fez a primeira cesariana no Brasil, que a gente tem o relato de que tanto a mãe quanto o bebê sobreviveram. Legal essa história, né? Quer saber mais? Então vamos falar muito mais logo depois da vinheta. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco, do canal O Médico da Mulher, com mais de 12 anos de experiência na área de ginecologia e obstetrícia, e eu também sou apaixonado por história, e principalmente essas histórias da medicina, história do Brasil. Então eu resolvi, nesse vídeo, falar um pouquinho de uma mistura das duas coisas. Poxa, eu já te falei algumas coisas legais, né? Acha que eu já tô merecendo que você me dê o joinha aí, curte esse vídeo, isso vai fazer com que mais mulheres, mais pessoas vejam esse vídeo e o YouTube entende que ele fica relevante, não custa nada para você, então dê o seu like, compartilha também com as amigas, isso faz com que mais pessoas tenham acesso direto a esse vídeo e você também me ajuda dessa forma. E é muito importante que você não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Clica ali no sininho de notificações que você vai receber as notificações de quando eu postar vídeos novos. Eu posto vídeos novos todas as terças e sábados às 13 horas, tá certo? Vamos voltar no tempo e vamos falar de quando inventaram a cesariana, né? A cesariana ela foi inventada na época do Império Romano e ela foi basicamente para tentar salvar bebês de mães que faleciam. Então, ela se fazia já depois que a mulher tinha morrido e estava grávida, eles abriam a barriga e tentavam salvar o neném. Alguns sobreviviam, né? E durante muitos anos foi só assim porque não tinha anestesia, né? Tinha muita infecção, então era muito difícil de ter a ideia de tentar fazer a mulher abrir a barriga da mulher viva, sabendo que depois a chance dela morrer era quase certa. Então se evitava ao máximo fazer a cesariana, apesar de saber da possibilidade, né? Então a gente tem como relato da primeira cesariana, cuja mãe e bebê sobreviveram, em 1500, na Suíça. Não por um médico, mas por um castrador de porcos que fez a cirurgia na sua própria esposa. Durante muitas e muitas horas, as parteiras, chamou 13 parteiras da região para tentar fazer o parto do filho e não saía. Chamou cirurgiões barbeiros, ninguém quis abrir a barriga da mulher. Ele que tinha experiência com fazer a cirurgia em porcas, ele acabou abrindo a barriga da mulher, tirou o bebê e conseguiu fazer a cirurgia. O relato diz que ele foi tão habilidoso que na primeira navalhada ele já conseguiu chegar no bebê, tirou o bebê, já costurou e conseguiu salvar a própria esposa e o próprio filho. Muito legal essa história, né? Mas mais legal ainda é que recentemente se descobriu que essa não foi a primeira cesárea, não. A gente descobriu
que na República Tcheca, em 1337, então a timeline daqui, vamos voltar um pouquinho para trás ainda, 1337, na corte do rei João, o Cego, a rainha Beatriz, com 17 anos, estava passando por muitas dificuldades para ter o bebê e ela acabou desmaiando. Por isso as parteiras acharam que ela tinha morrido e chamaram para fazer a cesariana. No meio da cirurgia ela acordou e descobriram que ela não estava morta, na época ainda não se fazia, quando a mulher estava viva, né? E, bom, puxa vida, meu Deus do céu, a mulher está viva, vamos fechar e rezar para a rainha viver, né? Fecharam e a rainha viveu por mais 40 anos e esse bebê se transformou no rei Venceslau I. Como o rei João era cego, ele tinha os melhores médicos da região em Praga na época, né? Por isso ele tinha gente habilidosa para fazer esse tipo de procedimento. Então, descobrimos que, na verdade, foi uns mais de 100 anos antes do que a gente achava, a primeira cesárea, onde mulher e bebê sobreviveram. Passando um pouco mais para frente, em 1581, Francis Rousset, ele propôs que a cesariana podia ser uma alternativa para salvar a vida da mãe e do filho. Ele estabeleceu, inclusive, indicações e riscos para o procedimento, né? Mas as autoridades da época acharam perigoso e não autorizaram, não gostaram muito dessa ideia. Então a gente passa mais alguns séculos para frente e no intervalo de 150 anos, entre 1700 e 1849, surgiram os primeiros hospitais na Europa. E com isso foi se fazendo mais e mais estudos, até que surgiu uma coisa que está intimamente ligada com o sucesso da cesariana, que é a anestesia. A anestesia reduziu significativamente os riscos do procedimento. E com isso foi possível começar a se praticar cada vez mais a cesariana, né? Com o intuito de manter ambos vivos, porque ela sempre foi feita, né? Quando a mãe já tinha morrido. Mesmo com tudo isso, na cidade de Paris, entre 1787 e 1876, nenhuma mulher sobreviveu ao procedimento cesariano, para vocês verem como isso era arriscado na época. E temos outros dados, tá? Em que no século XIX, já faz pouquíssimo tempo, a cada 1000 mulheres, 277 morriam na cesariana. Isso é absurdo. Para vocês terem uma ideia, hoje a chance é 1 a cada 50 mil e ainda assim a gente acha um absurdo de perigoso, então não tem cabimento para isso acontecer, né? Mas isso foi evoluindo rapidamente, tá? E entre os anos 1906 e 1910 a taxa já era em torno de 81 a cada 1000, ainda absurdamente alta. Se for, a gente tem que botar 0, vários zeros depois da vírgula para cada 1000 hoje em dia. E a cesariana, ela propiciou não só que a gente salvasse muitas mulheres, mas também muitos bebês, porque era muito comum os bebês morrerem na época. Um trabalho de parto prolongado, um sofrimento fetal, não tinha o que fazer. Era praticamente uma loteria, tá? Uma boa parte das crianças morriam no parto, então a cesariana ela salvou muitas vidas. O que hoje pra gente é inconcebível uma criança morrer na hora do parto, né? Na época era algo comum, e numa época não muito longe. A minha avó, por exemplo, nasceu em 1914 e teve 18 filhos. 6 morreram crianças, sendo 4 bebezinhos, 2 no parto. Então imagina só, acontecia recentemente, 1914 ali até 1930, mais ou menos no interior do Rio Grande do Sul, e isso ainda acontecia com certa frequência. E você sabia que tem uma tecnologia desenvolvida na guerra que ajudou ainda mais na evolução da obstetrícia e favoreceu com que a gente conseguisse salvar muitos mais bebês? Quer saber qual é a tecnologia de guerra que ajudou assim? Deixa aqui nos comentários que, se vocês pedirem, eu penso em gravar esse vídeo contando para vocês. Assim, e se você gostou dessa minha amostra de vídeo de história e você quer que eu conte mais, se você é estudante de medicina, você é curioso, você é historiador e quer que eu faça mais vídeos sobre a história de algumas coisas da obstetrícia, anota aqui, deixa nos comentários, me pede que eu vou ter um prazer, eu adoro falar dessas coisas, só quero saber se vocês também gostam. Voltando para o Brasil, depois daquela cesárea de 1822, a gente vai ter ainda uma cesariana descrita em 1855, no Rio de Janeiro, pelo médico Luiz da Cunha Feijó. É uma história bem bonita também, eu já vi essa história e há umas controvérsias, alguns achavam que essa era a primeira cesárea, depois se fala da do José Picanço, né, antes ainda, mas tudo pouca coisa antes. E para vocês verem como a coisa era pouco comum, entre 1881 e 1904, só tiveram 5 cesarianas descritas no Rio de Janeiro. E algumas no Rio Grande do Sul. Então, tipo, era algo muito fora do comum.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aqui o seu like, não custa nada para você e ajuda demais o canal. Compartilha com as amigas, se inscreve que você será muito bem-vinda, tá certo? Até mais!